No vídeo anterior, eu expliquei em como formar hábitos de forma fácil, prática e eficiente. E hoje, de uma forma ainda mais incrível e insana, eu vou te mostrar através de uma ferramenta da neurociência em como quebrar hábitos. Muitas pessoas gostariam de eliminar hábitos que não lhes causam nenhum bem. Um dos desafios em quebrar hábitos é que muitos deles se instalam muito rapidamente. Então, não há a oportunidade de intervir até que o mesmo já tenha sido iniciado e, em alguns casos, se fixado. A técnica que eu vou te explicar para quebrar esse hábito é baseada em ciência, estudo e muita pesquisa sobre a biologia da depressão a longo prazo e na literatura de mudança de comportamento. Entenda isso. Se um setor de neurônios é muito eletricamente ativo, é provável que, com o tempo, esses neurônios se comuniquem mais facilmente por causa de mudanças em coisas como a atividade do receptor NMDA, recrutamento de receptores adicionais, etc. Isso é essencialmente uma explicação celular e molecular sobre como algo vai de desconhecido a aprendido, a fim de identificar um protocolo específico que possa ser utilizado para quebrar hábitos. Ou seja, como você pega dois neurônios que possuem um hábito sem sincronia e como você faz com que eles funcionem mesmo sem sincronia. Isso é bem interessante com respeito à biologia celular e molecular. Mas no nível do comportamento humano, isso é ainda mais interessante. Vamos dizer, por exemplo, que você tem o hábito de pegar seu celular no meio de uma sessão de estudo, onde você precisava estar focada, ou a cada instante possível no trabalho, em casa, etc. Isso é um hábito reflexivo que acho que a maioria das pessoas tem experimentado. Muitas vezes ouvimos que o celular é tão cheio de acesso à dopamina e coisas incríveis que somos simplesmente sugados e hipnotizados por ele. Mas, se você notar o que aconteceu com o uso do celular ao longo do tempo, a maioria das pessoas, inclusive eu mesma, às vezes, admito, me pego olhando para o meu celular ou me vejo em um determinado aplicativo sem realmente estar engajada em um conjunto consciente de passos do tipo: eu estou realmente curiosa para saber o que está acontecendo nesse aplicativo, ou nossa, estou realmente curiosa sobre o que está acontecendo nesse site. Nada disso. Você se encontra fazendo isso porque o hábito de pegar o celular é um comportamento reflexivo, automático e involuntário. A literatura diz que existem várias maneiras de quebrar esses comportamentos habituais ou reflexivos. A maioria dessas abordagens, no entanto, envolve estabelecer algum tipo de recompensa por não fazer atividade ruim ou dar algum tipo de punição por fazer. O problema é que no dia a dia, as pessoas, na maioria das vezes, não são monitoradas. Por exemplo, você pode imaginar uma situação em que você diz: eu não vou pegar o meu celular por 3 horas para que eu possa fazer um trabalho focado. Aí, a menos que alguém esteja monitorando, isso dificilmente acontecerá. As pessoas não tendem a se monitorar completamente o suficiente ou se punir o suficiente caso quebrem o juramento. Em outras palavras, a punição não é ruim o suficiente para quebrar o hábito, o que apenas diz sobre o quão poderosos são esses hábitos, uma vez que eles se tornam automatizados. Sim, eles são muito difíceis de superar. Então, a grande sacada é agir imediatamente seguinte ao instante da execução do hábito ruim. Ou seja, digamos que você diga a si mesmo que você não vai pegar o celular, que você não vai roer as unhas, que você não vai abrir a geladeira para pegar a Coca-Cola, mas, sem se dar conta, você se pega fazendo isso de qualquer maneira. Então, o que realmente precisa ser feito é trazer a sua consciência para o período imediatamente depois. Ou seja, trazer a consciência para aquele momento em que eu acho a maioria das pessoas reconhecem que falharam, que elas percebem: ah, droga, eu fiz de novo. E, nesse momento, capturar a sequência de eventos. Não os que levaram à execução do mau hábito,
mas, na verdade, para se aproveitar do fato de que os neurônios que foram responsáveis por gerir aquele mau hábito estão ativos e aproveitar para fazê-los se engajar em um novo hábito imediatamente seguinte. Veja, eu acho muito poderoso isso que eu acabei de te explicar, porque o que é comumente dito na literatura é que você teria que se engajar em um novo hábito, que eliminasse o mau hábito e o trocasse por outro, certo? Que você teria que ser capaz de identificar o seu estado mental ou a sequência de eventos que te conduzem para o mau hábito. Mas, ao contrário, o período imediatamente após a execução do mau hábito é a grande janela. É uma oportunidade única para inserir um tipo diferente do que chamamos de comportamento adaptativo. E que pode ser qualquer comportamento que não tenha ligação com o comportamento ruim. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você está tentando fazer um trabalho focado, mas você pega o seu celular e aí você se decepciona por pegar o seu celular. Então, ao invés de sofrer por isso e achar que já era, que nunca mais vai conseguir e abandona de vez, o efetivo é ir imediatamente se engajar em algum outro hábito positivo. Veja, isso tem dois efeitos maiores. O primeiro é que você começa a linkar a execução de um comportamento ruim a esse comportamento bom. E, fazendo isso, você começa a recrutar outros circuitos neurônicos, ou seja, outros neurônios que podem começar a desmantelar um pouco a sequência de tiros associada com o mau comportamento. Em outras palavras, você começa a criar um tipo de hábito duplo, que começa com um hábito ruim e acaba com um hábito bom. E isso parece criar uma incompatibilidade temporal suficiente para, então, identificar de forma consciente o momento quando você está indo para o hábito ruim. Sim, de início isso pode parecer contraintuitivo. Você pode pensar, por que eu gostaria de recompensar a execução de um mau hábito com um bom hábito? Entenda, você não quer se recompensar pelo mau hábito. O que você está tentando fazer é mudar a natureza dos circuitos neurônicos ativos para que você possa reescrever o script para aquele mau hábito. É mudar a natureza inteira da sequência de neurônios que estão ativos, do mau hábito até o fim desse bom hábito recentemente inserido. Então, quando as pessoas aplicam esse tipo de abordagem, elimina a necessidade de se monitorar 24 horas por dia, de ter que ter consciência constante do seu próprio comportamento, o que é muito, muito difícil de conseguir. Em vez disso, o que as pesquisas descobriram é que, além de ser uma abordagem de fácil engajamento das pessoas, é possível remapear os circuitos neurônicos associados com hábitos ruins de maneira que são muito, muito simples. Porque você sempre pode identificar quando você fez a coisa que você não queria fazer e então focar em algo em seguida que seja positivo. Agora, preste atenção a isso. A natureza dessa coisa positiva que você vai inserir logo após o mau hábito é muito, mas muito importante. Você não quer que seja algo difícil de executar. Você quer que seja algo positivo, porém fácil de executar, para que você não esteja lutando o tempo todo para inserir isso em cima desse comportamento ruim. Toda essa explicação é baseada na biologia da depressão a longo prazo, na literatura de mudança de comportamento que eu venho estudando e pesquisando e que realmente mostra que, ao invés de se martirizar, ao invés de se punir por fracassar, ou até mesmo de se dar recompensas e mais recompensas na tentativa desesperada para quebrar os maus hábitos, que talvez a maneira mais simples de se fazer isso seja associar outros comportamentos aos maus hábitos e fazer com que esses comportamentos, novos comportamentos que serão associados aos maus hábitos, sejam comportamentos positivos.